Na postagem anterior, havíamos dito que, a partir dessa postagem de hoje, iríamos falar do quilombo do Morro do Boi, em Balneário Camboriú. No entanto, ao reler o capítulo terceiro da monografia de Fabiane Pereira, eu achei por bem trazer a vocês esse capítulo, porque ele revela uma das características muito forte da população afro-brasileira ou da população negra na diáspora, que é uma cultura híbrida. Nós já falamos aqui sobre cultura híbrida, quando falamos do Beco do Quilombo, em Itajaí, quando nós falamos das festas de Nossa Senhora do Rosário, na região da Armação do Itapocorói, quando nós falamos das Irmandades Negras, da protetora dos escravizados e posteriormente dos seus descendentes. E Fabiane nos traz aqui, a partir da memória da população negra e branca do Canto da Praia, a identidade negra na igreja de São Sebastião e a festa do Rosário no Canto da Praia. Então diz Fabiane, analisando a territorialidade negra no bairro dos Pioneiros, é possível perceber que alguns elementos que ligam os aspectos materiais e imateriais da cultura negra. Um desses elementos que possibilita essa análise é a presença da Igreja de São Sebastião no bairro, situada na Avenida do Estado, ao lado do Hospital de Olhos, onde no passado havia uma padaria, como recorda Dona Carminha. O que diz Dona Carminha? Abre aspas. No local havia uma padaria. Tinha também a tia Bia e o marido dela tinha uma padaria, bem ao lado da igreja, onde mora agora os pretos, também ali. Fecha aspas. A família dos pretos que vieram fixar residência na rua ao lado da igreja de São Sebastião é a família Boaventura, citada por Tatá. A relação que a comunidade dos pioneiros tem com a igreja de São Sebastião é uma relação de construção de identidade, pois sempre houve uma luta pela construção da preservação da igreja. Nesse momento, o Fabiane faz uma citação do trabalho de James Dadan, já mencionado na monografia dela. A citação é a seguinte: antes da igreja que foi demolida existir, já haviam duas outras humildes capelas de madeira. Diz tia Carmen que desde que ela se entende por gente, já existia uma capelinha de madeira. Ela, que nasceu em 1924, lembra que depois desta foi construída outra, e em seguida a que foi demolida. Fecha aspas. Em conversas informais com moradores antigos e membros da igreja de São Sebastião, diz Fabiane, constatei que essa igreja era uma, abre aspas, simples capelinha de madeira e estava ligado à igreja de Camboriú, pois Dona Carminha relata que os casamentos, primeira comunhão e crismas eram realizadas de vez em quando, e quando não realizadas na cidade de Camboriú. Não tinha quase padre, ele só vinha de vez em quando, e às vezes e as crianças não faziam comunhão na minha época. Não tinha padre. Quando ele ia buscar, quando ia buscar, ele vinha de carroça. Desde que eu me entendi por gente, a igreja já existia e era a igreja de São Sebastião. A capela de São Sebastião, conforme registro na memória de moradores antigos, já existia desde o início do século XX. E o padre, que era buscado para realizar as liturgias católicas,
vinham da Igreja Divino Espírito Santo de Camboriú, pois esta era a igreja sede no município de Camboriú, e não esquecendo que Balneário Camboriú era distrito da cidade de Camboriú. Então, para quem não conhece a região, o Balneário de Camboriú fazia parte da cidade de Camboriú, que é relativamente próximos, né? Então, aqui nós temos a cidade de Camboriú e o Balneário de Camboriú. Então, o Balneário de Camboriú foi desmembrado da cidade de Camboriú. Dona Carminha relata que a comunidade local sempre se mobilizou para conseguir ampliar e construir uma nova capela. Para isso eram organizadas as festas e, segundo ela, essas festas eram sempre realizadas em agosto e em janeiro. A presença da igreja de São Sebastião e, por sua vez, as festas que Dona Carminha relata em agosto e janeiro são um forte indício de que ali esteve ou está presente uma comunidade negra, ou ainda que estes deixaram um elemento patrimonial de sua presença na região. Conforme é visto em outras regiões do Brasil, e também há estudos mostrando a presença de negros em cidades litorâneas de Santa Catarina, um dos elementos que os negros encontraram para afirmar sua cultura é o culto à Virgem do Rosário, São Sebastião e também São Benedito, considerado, entre aspas, Santo dos Pretos. Podemos verificar a presença de culto por parte da comunidade ou grupos negros na cidade de Penha, Ilhota, Camboriú, Lages e diversas outras. Quanto ao culto a essas entidades na cidade de Ilhota, a pesquisadora Ana Luísa Metti nos fala, abre aspas, no entanto, não há dúvidas como a existência de escravos em Ilhotas é a Igreja do Rosário um forte indício. Os negros prestam sua homenagem a ela desde a chegada destes em Portugal. Ao serem obrigados a seguir a doutrina católica, adotaram-na junto com São Gonçalo, São Benedito, como sua padroeira, incorporando elementos da cultura afro no ritual de devoção católica. Então, a Ana Luísa Metti fez um trabalho sobre a presença negra na cidade de Ilhota, na região do Baú, que nós já comentamos aqui também. O título desse trabalho de conclusão de curso em História também, que eu também tive a oportunidade de orientar, é intitulado Tem Negro Atrás da Cortina, a presença negra em Ilhota. Nós apresentamos aqui, está gravado aqui no nosso arquivo. Quem tiver interesse pode retornar às postagens anteriores e vão encontrar esse trabalho que atesta a presença negra na região da Ilhota, que faz divisa com Itajaí, Luiz Alves e Gaspar. Então, as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, segundo a pesquisa de Fabiane e outras pesquisas, inclusive as minhas, existem também no estado de Santa Catarina, em regiões como Desterro, atual Florianópolis. Há registro do aparecimento da festa desde 1750 e também nas localidades de São Miguel, Biguaçu, São Francisco, Laguna, Itapocu, na região de Araquari, Armação do Itapocoró e Penha, Ilhota, e aqui também, Itajaí, no Beco do Quilombo, nós já mencionamos. A organização da Irmandade Nossa Senhora do Rosário na Penha tinha como objetivo promover cultos, novenas, missas solenes e procissões. A pesquisadora
Krieger, né, também pesquisou essas festas lá no final dos anos 60, início dos anos 70. Diz Fabiane: analisar a igreja de São Sebastião e as manifestações religiosas dos negros na comunidade é visualizar o elemento do território que os negros da região do Canto da Praia, possíveis escravizados e seus descendentes, criaram um espaço para dar visibilidade às suas crenças e à sua cultura. As festividades de arrecadação de fundos para a construção de uma nova capelinha de alvenaria, narrada por Dona Carminha, nos meses de agosto e janeiro, são as festas aos santos padroeiros dos pretos. Tal narrativa vai de encontro às datas comemorativas da Igreja Católica, ou seja, a festa em janeiro, possivelmente é a festa realizada ao culto de São Sebastião, pois dia 20 de janeiro é considerado o dia de São Sebastião no agiológico cristão católico. As festas organizadas pela comunidade do Canto da Praia, em homenagem a São Sebastião, eram festas que atraíam pessoas de outros lugares, como relembra Dona Carminha. Vejam o que ela disse, abre aspas. Festa de São Sebastião, vinha gente de toda parte, vinha gente de Camboriú, do mato de Camboriú. Quando era a festa de São Sebastião, era uma festa de animação enorme, vinha de carroça e paravam tudo no pasto do meu avô. Fecha aspas. Podemos perceber na fala de Dona Carminha que a festividade era reconhecida na região e o banquete comum em comunidade afro não deixa de ser seu momento na festa de São Sebastião. Então vejamos o que diz Dona Carminha sobre esse banquete. Então pegavam um novilho para dar para a igreja e comer lá. A festa tinha muita coisa. Traziam galinha, traziam doce, muita coisa feita em casa. E chegava naquela hora, parava a missa e eles vinham com uma bandeja, matando galinha, pato, porco, marreco, tudo eles matavam. E depois o gado, fecha aspas. Então, uma das características das festas de Nossa Senhora do Rosário, de São Sebastião, São Gonçalo, Santa Efigênia, a denominada Festa do Santo dos Pretos, é justamente o almoço coletivo. Os responsáveis pela festa daquele ano, os reis e rainhas, eles são os responsáveis para fornecer gratuitamente a alimentação aos convidados, o banquete festivo. Então, ser rei e ser rainha dessas festas, mais do que uma honraria, é também uma honraria, mas é mais do que isso, é um compromisso, é um dever. Geralmente, as pessoas que se candidatam a reis e rainha dessas festas estão cumprindo promessas que fizeram e, segundo eles, as entidades os atenderam, então eles estão pagando a promessa, fazendo a festa, doando a alimentação aos convidados. Aqui na cidade de Itajaí, nós temos essa festa que vai acontecer esse ano, no mês de novembro, no bairro de São João. Essa festa existe aqui desde que nós construímos o movimento negro de Itajaí. A primeira festa foi em 1992. Inclusive, o professor Moacir da Costa, na sua dissertação de mestrado, que está realizando na Univille, ele está recuperando a memória da festa do Rosário Itajaí a partir da sua reinvenção. Por que reinvenção? Porque ela já existia.
no passado, como mostra as memórias do Beco do Quilombo. Depois ela deixou de existir por uma série de motivos, e com a reorganização ou a organização do movimento negro em Itajaí, a partir do centenário da abolição, a partir de 1988, nós começamos a reorganizar o movimento negro aqui em Itajaí através da Pastoral do Negro. Posteriormente se tornou um movimento laico, movimento negro, Tio Marco, e agora o Núcleo Afro Manuel Martins dos Passos, do qual nós fazemos parte. Então, uma das nossas tarefas foi justamente a reinvenção da festa. Nós ficamos 2 anos sem realizá-las, em virtude da pandemia, mas agora, esse ano, estamos reconstruindo-a e nós faremos o convite a vocês aqui quando das proximidades da festa. Então, continuando sobre as memórias da festa de São Sebastião, de Nossa Senhora do Rosário, no Canto da Praia, a partir do trabalho da professora Fabiane Pereira. Continua ela na sua pesquisa. Quanto aos rituais que se organizavam na festa do Rosário, realizada na igreja de São Sebastião, no Canto da Praia, Dona Carminha somente faz referência quanto à presença do mastro, diz ela. A festa era linda. Eles tinham um pau cheio de fitas em volta e rufavam os tambores. Eles batiam e transpassavam a fita e cantava o canto dela. Eu ainda me lembro do canto. Era mais ou menos assim: Virgem do Rosário, que do mar vieste, domingo chegastes, milagre fizestes. Fecha aspas. Seguindo o ritual organizado pela Festa do Rosário, podemos perceber que nas festividades realizadas no Canto da Praia, se fazem presentes os elementos da festa, a bandeira e o pau de fitas. Contudo, Dona Carminha não informa se nas festividades realizadas no Canto da Praia havia a presença do rei e da rainha, ou até mesmo de outros elementos que compõem as significantes da festa do Rosário. Vejamos, embora a Dona Carminha não tenha mencionado a presença dos reis e das rainhas na festa do Canto da Praia, mas é certo que elas existiam sim, porque essa festa do Rosário já foi dito pela própria Fabiane que ela adveio, né, da época da escravidão, no processo de cristianização dos africanos escravizados pelos padres da Igreja Católica. Então é certo que havia, sim, a coroação dos reis e das rainhas, embora não mencionados pela Dona Carminha. E ela continua, né, a falar da festa do Rosário, de lembrar dos toques dos tambores, os toques dos tambores que, sem os tambores, sem a musicalidade, não pode haver festa do Rosário. Inclusive, nas nossas pesquisas, um dos problemas encontrados na região da Penha e mesmo de Itajaí era justamente que, às vezes, os vigários, a hierarquia da Igreja Católica, não concordavam que os festeiros entrassem dentro da igreja tocando os tambores, dançando, fazendo uma homenagem à Nossa Senhora do Rosário. Nós temos, inclusive, uma narrativa
do padre Leão João Deon, fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, que esteve aqui na região da Foz do Itajaí por volta de 1909, 1910, e ele presenciou uma festa do Rosário na então Capela de Penha. E ele disse da dificuldade que o padre da época teve em convencer os festeiros, os dançantes, de que não deveriam entrar batucando e dançando dentro da igreja. E o padre Deon conclui assim, ó: para esses negros, os batuques e as danças são uma forma de oração. Fecha aspas. Então nós queremos aqui dizer que o trabalho de Fabiane e de outras jovens e jovens pesquisadores, professores, como nós já dissemos anteriormente, tem apontado para outras perspectivas de análises historiográficas aqui na região, evidenciando a presença de descendentes de indígenas, população originária, de migrantes vindo da região norte e nordeste desde o século XIX, através do Porto, e da presença de descendentes de africanos escravizados e ex-escravizados aqui na região. Como nós dissemos na postagem anterior, esse material encontra-se disponível no Centro de Documentação e Memória Histórica de Itajaí, o Arquivo Histórico, localizado aqui em Itajaí, na rua Lauro Miller. Eu não me lembro o nome agora, mas ali é fácil de achar. Do lado tem uma lavanderia, inclusive, né? Muito fácil de achar. Só perguntar ali onde é o arquivo histórico, que todo mundo sabe. E a gente insiste que esse material é um bom material para ser usado no ensino da história regional, no ensino da história local, para além daquelas obras que falam dos fundadores, dos que construíram a cidade numa perspectiva política, numa perspectiva econômica. É preciso dar outros sentidos também para a história regional, recuperando esses sujeitos ainda ocultos na historiografia local. E o canal Africanidades Conectadas tem como um dos seus objetivos trazer ao público esse material, essas fontes, esses trabalhos acadêmicos organizados pelos estudantes, em sua maioria, da Universidade do Vale do Itajaí, mas também de outras universidades, como a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Estadual de Santa Catarina, a Fundação Educacional de Brusque, a Univille, a FURB, ali de Blumenau. Então, estejamos atentos para esse material que muitas vezes ainda estão apenas nas estantes das bibliotecas universitárias. Então, nós queremos aqui fazer essa ponte entre essas novas pesquisas e o ensino de história, de geografia, de sociologia, de ciências humanas como um todo. Então, na próxima postagem, iniciaremos falando sobre o quilombo do Morro do Boi, a partir de um artigo que nós escrevemos em 2010 e de outras bibliografias e fontes, como já mencionamos aqui. Até breve.